versículos do 7 ao 8. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse, que tu vês, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Então, quando ele põe o prumo em você, na sua alma, ele dá para saber, de acordo com o alinhamento ou com a distorção, se você está em carne ou em espírito, se você murmura ou não. Se ele colocasse o prumo lá no povo no deserto, claramente estaria desalinhado, porque ele já tinha prometido, já tinha falado que a terra prometida era deles, mas eles não entenderam, eles não assumiram essa posse. Por quê? Por causa da murmuração. Essa semente foi plantada na alma e a imagem que estava sendo gerada era uma imagem distorcida, por isso eles passaram 40 anos no deserto e pereceram lá. Entendeu? Então você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Quando ele coloca o prumo sobre a sua alma, ele descobre se a sua identidade, se a sua imagem que está sendo gerada é de acordo com a semelhança dele, do que ele vê sobre você, ou de acordo com o que você vê sobre si mesmo. Então vamos para Pedro aqui, ó. Pedro, a autoimagem baseada na emoção. Na verdade, se você chegou aqui agora, eu aconselho você a assistir os primeiros vídeos, né? Tem a parte 1, parte 2, essa aqui já é a parte 4, para você acompanhar o estudo desde o início e compreender desde a base, para você ter compreensão realmente do que a gente está falando. Então, Pedro, a autoimagem baseada na emoção. Lucas capítulo 22, versículo 33. Pedro diz, estou pronto a ir contigo até a morte. Mas nega Yahshua pouco depois. O problema, superestimou sua força espiritual, fortaleza mental, autoconfiança ilusória. Sabe o que aconteceu com Pedro aqui? Pedro tinha uma máscara. Entendeu? Ele queria se provar grande por ele mesmo para Yahshua. Ele queria falar, olha Cristo, eu sou grande, eu posso, eu consigo. Entendeu? Eu não vou negar o Senhor, sendo que o próprio Cristo já havia dito. E por que o próprio Cristo disse? Porque ele conhecia o coração de cada um. E ele também, claro que ele sabe passado, presente e futuro. Ele conhece tudo. Então ele já sabia o que Pedro faria. Mas mesmo assim, se Pedro fosse naquele momento, Pedro tivesse consciência, né, realmente, ele diria, não, realmente, se o verbo está falando que eu vou fazer isso, é porque realmente eu vou fazer. Entendeu? Mas ele, na própria máscara dele, né, naquela camada que ele queria demonstrar de força própria, ele acabou dizendo que não negaria o Criador, que iria com ele até a morte. E acabou negando ali 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, muitas vezes você quer sustentar uma identidade baseada em você mesmo e na sua própria capacidade, e quando você falha, aí o que acontece? Vem a culpa pelo que fez, porque caiu no pecado novamente. Vem aquela culpa, entendeu? Só que se você pede perdão, você tem que lembrar que seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Claro que você não pode se apegar a isso, relaxar, né, e achar que pode estar pecando a todo momento. Mas nós somos seres humanos, somos pecadores. Então, quando vem um arrependimento verdadeiro e você pede perdão ao Criador, você não pode mais ficar se martirizando pelo passado, porque passou. Mas isso é devido à sua identidade que você quis criar, né, para demonstrar eu sou forte, quando na verdade, por isso que ele fala, quando você é fraco, aí que você é forte. Por quê? Porque quando você é fraco, você se baseia nele, você vai buscar a ele. Mas quando você está forte, ilusoriamente, né, porque essa força é ilusória que você tem de si mesmo, você pensa que é você que é capaz, que você que pode, que você é o cara. Entendeu? Mas na verdade você depende totalmente dele. Então quando ele fala, quando você é fraco, é aí que você é forte, porque você está sem o ego. E aí você vai buscar o Criador. E aí você confessa que você é pecador, você confessa que você precisa dele em sua vida. Entendeu? Então Pedro aqui, ele falou algo baseado nele mesmo. Ele pensou que ele era capaz, mas na verdade não era. O prumo revela a verdade sobre a alma. Quando Yahweh diz, coloca o prumo, ele expõe mentiras internas, autoimagens distorcidas, fortalezas invisíveis. Entendeu? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Yahweh é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e meduas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja que aqui ele não fala assim, ó, a palavra de Yahweh é apta para discernir o seu exterior, para discernir a sua imagem que você tenta mostrar para os outros. Mas ela fala o coração, ou seja, ele vai no interior. A imagem que você quer mostrar, na verdade, o Criador não olha para ela.
mas ele vai no seu coração. E é por isso que ele conhecia Pedro, é por isso que ele conhecia todos e é por isso que ele conhece você. Então, se você realmente for ler as Escrituras, você vai ver durante a Escritura todinha que tem pessoas que se baseavam em si mesmas e acabaram caindo, e tem pessoas que reconheciam que dependiam do Criador e acabaram alcançando coisas grandiosas, porque se baseou na palavra e reconheceu, quebrou o ego. Por isso que fala, aquele que se humilhar será exaltado. Né? A pessoa fala assim, quem for humilhado será exaltado, mas na verdade é aquele que se humilhar. Aqui está falando de você quebrar o seu ego, entendeu? Mas o seu passado, por mais que você tenha suas memórias, com certeza, né? E é importante isso, mas tem que entender que não existe mais. A única coisa que você tem é o seu presente. Você já percebeu que primeiro, você nunca vive o passado e você nunca vive o futuro. Você só vive o presente. Por mais que você faça uma projeção do seu futuro, quando você chega nesse futuro, é o seu presente. Então você só tem o agora. Enquanto você ouve minha voz, você só tem isso agora, o presente momento. Você não está no futuro e nem está no passado. Só a sua mente que fica oscilando entre um e outro. Nunca você vive o presente. Você só quer estar ou no passado ou no futuro. Passado pode te gerar uma depressão. Futuro, ansiedade. Então, por isso o Criador fala, eu sou o que sou, ele está no agora. Então, voltando aqui, elas nascem de experiências, traumas, rejeições,